Senhor, nós queremos te louvar por essa noite, porque o Senhor tem sido gracioso para conosco, nos abençoado de muitas formas, Senhor. Pedimos ao Senhor que nos abençoe ainda mais um pouco, nos dando clareza a respeito da Tua palavra, um espírito de sabedoria, de revelação, não só para nós conseguirmos falar de Ti, mas também para conseguirmos ouvir do Senhor, aprender do Senhor. Que essa noite a Sua igreja seja edificada, que os santos sejam alimentados e que a Sua vontade se cumpra em nós, para louvor da Sua glória. Em nome de Jesus, amém. Boa noite, querida igreja no Guará, a todos os irmãos que aqui estão, e a todos os irmãos que estão nos acompanhando também de suas casas, que o Senhor possa abençoá-los, que o Senhor possa ministrar o coração de vocês, uma palavra de vida e de edificação. Amém? Essa tarde o Senhor fez um movimento curioso enquanto nós meditávamos sobre o que expor para a igreja e acabamos nos deparando com uma variação do título proposto, que a minha esposa sempre me aconselha a dar títulos melhores para as mensagens, porque a gente esquece de dar título e às vezes o título é importante porque nos ajuda a saber o que procurar enquanto nós estamos ouvindo, né? Então, um título possível para essa palavra seria 5 conselhos para uma igreja missional. 5 conselhos para uma igreja missional. E a vantagem desse título é que ele funciona bem no YouTube, porque as pessoas gostam de listas. Então, 5 conselhos para uma igreja missional. E a gente vai entender por que essa escolha intencional de palavras ao longo da mensagem. Queria que os irmãos abrissem suas Bíblias e a nossa produção colocasse para a gente Colossenses capítulo 4, dos versículos 2 a 6. E como eu estou lendo na NAA, eu queria que os irmãos lessem todos comigo, nós lêssemos em uma única voz, lêssemos em uníssono. Então eu queria que os irmãos projetassem aqui Colossenses capítulo 4, dos versículos 2 a 4. Amém? 2 a 6. 4, 2 a 6. Podemos ler? Continuem a orar, vigiando em oração com ação de graças. Ao mesmo tempo, orem também por nós, para que Deus nos abra uma porta à palavra, a fim de falarmos do mistério de Cristo, pelo qual também estou algemado. Orem para que eu torne esse mistério conhecido, como me cumpre fazer. Sejam sábios no modo de agir com os que são de fora, e aproveitem bem o tempo, que a palavra dita por vocês seja sempre agradável, temperada com sal, para que saibam como devem responder a cada um. Então esses são os 5 conselhos para uma igreja missional. Pode fechar a Bíblia e descer, porque uma vez que os irmãos leiam a palavra e compreendam o que ela propõe, nosso trabalho está feito. Porém, já que o Senhor nos comissionou de expor um pouco mais isso, queria fazer um pouco de contexto. Paulo, nós estamos falando na Epístola de Colossenses, já tem algum tempo, né? Estamos encerrando, inclusive, em breve nós encerramos esse assunto. E Paulo tem uma construção de epístola que se repete nas suas cartas. Ele começa se apresentando e saudando a igreja. Depois ele traz algum conteúdo teológico, ele traz alguma explicação a respeito de Deus, da obra de Cristo, que fica muito no céu, assim, né? E deixa a gente bem maravilhado. Acontece isso muito em Efésios, no começo de Colossenses, né? É aquela arrebatação. E essa palavra está certa, arrebatação está certa. Você está arrebatado por algo. Você não foi um arrebatamento, foi uma arrebatação. Você foi arrebatado por algo. E
Depois, a gente está muito lá no céu, aí Paulo aterriza e mostra para a gente que toda essa coisa celeste e espiritual tem uma aplicação na vida prática, na vida comum. Ele vai falar primeiro a aplicação dessa ideia espiritual na vida da igreja, depois ele fala na vida familiar, e depois ele fala na vida social. É mais ou menos essa ideia que Paulo sempre traz. E quando ele está perto de encerrar a epístola, ele enfileira vários conselhos práticos bem rapidinhos, sabe? Paulo faz sempre isso. No final das epístolas tem sempre aquelas ordenanças bem rapidinhas que parece que ele está acabando a tinta da caneta, eu vou botar aqui. E ele encerra com uma série de notícias, contando como estão as pessoas que estão com ele, e depois uma saudação final e uma bênção apostólica. Praticamente todas as epístolas de Paulo seguem essa estrutura. A epístola aos Colossenses não é diferente. E a parte que a gente está vendo hoje, que a gente vai ver ainda mais alguns estudos, é exatamente sobre esse finalzinho em que Paulo está enfileirando conselhos curtos. Só que não é porque a palavra é curta, a frase é curta, que o significado e a aplicação dela não são densos e profundos. Não é? É o caso dessas frases que a gente vai ver hoje, desses conceitos, desses conselhos que a gente vai ver hoje. Quando Paulo escreveu para os Colossenses, a igreja em Colossos era uma igreja que estava em perigo. E a intenção da carta de Paulo foi justamente alertar os irmãos de que havia coisas se misturando ao evangelho que eles estavam ouvindo, vindo de pessoas, principalmente dos judaizantes e dos gnósticos, né? Que eram pessoas que queriam levar os irmãos a voltar a guardar as ordenanças do Antigo Testamento, e por causa disso traziam para os irmãos gentios um peso que eles não precisavam suportar, né? Traziam de volta a circuncisão, traziam de volta as festas cerimoniais, toda aquilo que nós aprendemos que é uma sombra, que em Cristo nós somos libertos sem perder o significado. A gente ainda vive aqueles princípios sem precisar das cerimônias e dos rituais envolvidos com eles. E também do gnosticismo, que era uma ideia filosófica e torcida da posição de Cristo com relação ao Pai, com relação ao homem. Essas coisas que se misturavam, elas eram pregadas por pessoas que queriam tirar os irmãos da pureza, tirar os irmãos da simplicidade. Então Paulo faz uma série de admoestações para a igreja, uma série de conselhos para a igreja. Olha só alguns que são importantes. Ele deu instrução para os irmãos que eles buscassem as coisas lá do alto, que eles pensassem nas coisas lá do alto. Outro conselho importante que ele deu, que a gente também já viu, que eles fizessem morrer a sua natureza carnal. Porque uma vez que você vive para as coisas lá do alto, não faz sentido você viver buscando as coisas da terra. Então a nossa carnalidade ela é abandonada, a gente aprende a viver para a glória de Deus, e até o nosso corpo é um instrumento, antes era um instrumento do pecado, como fala em Romanos, agora passa a ser um instrumento da glória de Deus. Um outro conselho, ele fala que a palavra precisa habitar ricamente no nosso coração. Cada uma dessas coisas é um progresso em relação à anterior, não é? Pensa nas coisas lá do alto, e isso faz morrer a sua natureza carnal. Como que você faz morrer a sua natureza carnal? Por fazer a palavra habitar em você. Cada uma dessas coisas vai produzindo a próxima. E tudo isso é feito em nome de Jesus. Tudo que você for fazer, faça em nome de Jesus. Faça para a glória de Deus. Com esses conselhos, na verdade, não só com esses, mas com alguns outros, Paulo consertou, digamos assim, corrigiu a rota interna da igreja dos Colossenses. Até o capítulo 4, Paulo está tratando da igreja, para a igreja. Muitas vezes nas nossas reuniões, irmãos, nós vamos ter um caráter... Tem alguma coisa errada aqui? Todo mundo olhando aqui. Tá bom. Para de me distrair, gente. Me ajuda, eu já me distrai sozinho. Oxe.
Mas o fato é que muitas das nossas reuniões têm esse caráter interno, né? Muitas das nossas palavras têm esse caráter de alinhamento e solução das nossas dificuldades internas. Porque a igreja precisa de aperfeiçoamento, precisa de cuidado. Tem momentos em que a gente precisa polir as arestas e tratar os problemas. Paulo estava fazendo isso. Mas esses últimos, tudo isso que eu falei até aqui, a gente já abordou. A gente está entrando numa nova etapa, num novo momento. Certo? Vocês concordam comigo que a gente não pode ficar cuidando dos problemas internos a vida inteira? Vocês concordam? Que a igreja não pode ficar patinando nas mesmas dificuldades para sempre. A gente não tem que ficar para sempre resolvendo o problema de irmão e irmã imaturo e carnal. Em algum momento a gente tem que amadurecer, certo? Em algum momento você tem que pegar a rampa e falar assim, ok, vamos subir, não é? Em algum momento você tem que parar de gastar a sua mente com as coisas daqui da terra e começar a elevar o pensamento, não é? Numa hora você tem que começar a pensar nas coisas lá do alto. Em algum momento você vai se tocar, e eu me toquei, e a gente vai se tocar, que o jeito de fazer isso é com a palavra habitando ricamente no nosso coração. Não tem outra saída, irmãos. A gente acha que a gente pode resolver as coisas com a força do braço? Não pode. Que uma vida ascética, lutando contra o pecado, mas não vai resolver. Essas coisas não têm poder contra a sensualidade. Você fazer força para não pecar não resolve. Enche o seu coração da palavra, que o seu homem interior tem força para resistir ao diabo. E a gente já entendeu isso. E que tudo isso que a gente está vivendo é para glorificar o nome de Jesus, e todas essas coisas são em nome de Jesus, a gente também já entendeu. Quando Paulo entra nessa última série de conselhos, esses 5 conselhos para uma igreja missional, ele está usando a si mesmo como exemplo. Vamos relembrar o trecho que a gente leu. Continuem a orar. Continuem a orar. Como anda a vida de oração de cada um de nós? Será que Paulo falaria para cada um aqui, conhecendo a individualidade, será que ele falaria continue a orar ou será que ele falaria comece a orar? Não é? Porque talvez a gente precise iniciar uma vida de oração. Mas aqui Paulo está falando continuem a orar. E que tipo de oração que ele aconselha para a igreja? Continuem a orar, vigiando com ação de graças. Esse é o primeiro conselho para uma igreja missional. A igreja que quer sair da busca das próprias necessidades e da solução dos próprios problemas e quer se apresentar como embaixadora de Cristo para solucionar problemas das pessoas e levar o Senhor aos outros, ela precisa ser uma igreja que continua em oração. E essa oração é uma oração muito específica. Lembra do que o Senhor nos ensina em Mateus capítulo 6, no versículo 5 em diante? Produção, coloca Mateus 6, 5 aqui para lembrar os irmãos. Quando vocês forem orar, não façam isso para os outros verem. A gente não tem que orar só para os irmãos verem a gente orando. Orar só quando a gente vem para cá. Não é? Nossa oração tem que ser uma vida de oração. A vida de oração construída em secreto diante de Deus. Como é a nossa vida de oração? Creio que os irmãos estão bastante familiarizados com esse texto de Mateus. E de quais são os princípios para orarmos. Mas aqui há algo interessante. Eu gostaria de lembrar os irmãos de 1 Pedro, capítulo 1, versículo 13. É um versículo que me impressionou muito. Eu queria pedir, produção, pode colocar na NVI, por favor? Eu achei a tradução da NVI muito boa. Porque na nossa NAA está assim, por isso, preparando o seu entendimento, sejam sóbrios e esperem inteiramente na graça
que ele está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Mas na NVI, ele fala, estejam com a mente preparada, prontos para agir, estejam alertas e ponham toda a esperança na graça que será dada a vocês quando Jesus Cristo for revelado. Essa é a maneira de vigiar. Orar vigiando é você estar com a mente preparada. Nós somos pessoas muito ansiosas e que nos preocupamos com muitas coisas. E a nossa mente está sempre alerta, mas é uma mente alerta para as coisas da terra. A gente não está alerta para as coisas do céu. Se Deus desejar falar com você em algum momento, a sua mente está alerta, mas ela está alerta para baixo. E aí, às vezes, o Senhor quer usar você em algo, naquele momento. Você é a pessoa que ele tem ali, na cara do gol. O goleiro já caiu. Só tem você e a linha. Mas você está olhando para baixo e você não vê o passe. E aí você perde a oportunidade. Você encontrou alguém que precisa ouvir o evangelho, que está ali com fome e sede, mas porque você está preocupado consigo mesmo, atento à sua própria necessidade. Você é incapaz de ter uma mente pronta para a esperança, pronta para manifestar Cristo. Então você não tem uma mente missional. Você não está pronto ou pronta para falar do Senhor. Então, a oração serve para nos manter alertas. Nós oramos o tempo todo. Mas a oração não pode ser uma oração só pelas nossas necessidades, mas deve ser para o cumprimento da vontade de Deus. Entende o que eu quero dizer? É um tipo diferente de oração. A oração pessoal resolveu vários problemas até o final do capítulo 3. Mas agora, no capítulo 4, o Senhor está nos chamando para uma mudança de maneira de pensar, de postura. A nossa postura agora é uma oração alerta. Alerta para o quê? Para a necessidade de Deus, para a vontade de Deus. Filipenses capítulo 4, versículo 6, mostra o último desses itens dessa oração. Filipenses, não foge da minha Bíblia, volta aqui. Filipenses capítulo 4, versículo 6, fala: não fiquem preocupados com coisa alguma, mas em tudo sejam conhecidos diante de Deus os pedidos de vocês, pela oração e pela súplica, com ações de graças. Esses três versículos, essas três seleções de versículos amarram todo esse contexto. Mateus 6 nos ensina a orar. 1 Pedro 1,13 nos mostra como estar alertas. E Filipenses nos mostra como aliviar a sua mente daquilo que pode distrair você e te impedir de estar vigilante. Vamos pegar todos esses elementos e costurar? Irmãos, o que nos distrai são as ansiedades com a vida presente. O que nos distrai são as ansiedades. O que nos distrai é o fato de nós estamos... Vamos mudar a construção aqui. O que nos distrai é porque fica ruim no corte, né? O que nos distrai é o fato de que nós estamos sempre ansiosos, porque nós não oramos o suficiente. Então, nós não fazemos conhecidos do Senhor quais são os nossos problemas. Qual é a maneira de nós estarmos com a mente livre e poder vigiar nas coisas de Deus? Faça conhecido do Senhor todos os seus problemas. E uma vez que você entrega para Ele em oração todas as coisas, você pode vigiar pela vontade de Deus e não pelos seus problemas. Isso é a mente missional. É a mente que se preocupa com os problemas de Deus. Porque com os seus problemas, Deus se preocupa. Se você tem uma vida de oração e entrega para o Senhor as suas necessidades, você confia que Ele pode cuidar de você. E você entende que está aqui para cuidar dos problemas dele. Você entende que você foi convidado a participar da missão de Deus, de anunciar as boas novas do Evangelho. E como que a gente entende isso? Pelo segundo conselho. Qual é o segundo conselho? Ao mesmo tempo, orem também por nós,
para que Deus nos abra uma porta-palavra, a fim de falarmos do mistério de Cristo, pelo qual também estou algemado. Orem para que eu torne esse mistério conhecido, como me cumpre fazer. Esse é o conselho é, orem junto comigo, para que eu cumpra a minha missão. Aqui é o apóstolo, né? Apóstolos são pessoas chamadas por Deus para levantar igrejas e cuidar delas. E Paulo estava fazendo isso. E por causa de ele estar evangelizando, ele estava preso. Mas a palavra não estava presa. Se os irmãos orassem, algo aconteceria. E orando, eles eram um com o trabalho do apóstolo Paulo. Compreende o que eu quero dizer? Essa não é uma oração pelas nossas necessidades. É um outro tipo de oração. É uma oração pelas necessidades do Senhor. Você quer um exemplo dessa oração? Vamos abrir em Atos, capítulo 4. Atos, capítulo 4, versículo 23. O que está acontecendo aqui nessa passagem? Pedro e João tinham sido intimados pelas lideranças religiosas a não falar de Jesus. Proibiram Pedro e João de falar de Jesus. Aí o que eles fizeram? Uma vez soltos, Pedro e João procuraram os irmãos e lhes contaram tudo o que os principais sacerdotes e anciãos lhe tinham falado. Aí agora eu quero levantar algumas coisas. Ouvindo isso, unânimes, eles chegaram para os irmãos e contaram o que tinha acontecido. Para a nossa missão como igreja ser bem sucedida, nós temos que estar todos unânimes, alinhados com o mesmo coração. Levantaram a voz a Deus e disseram: Tu, soberano Senhor, fizeste o céu, a terra, o mar e tudo o que neles há. Disseste por meio do Espírito Santo, por boca de Davi, nosso pai, seu servo: Por que se enfureceram os gentios e os povos imaginaram coisas vãs? Os reis da terra se levantaram e as autoridades se juntaram contra o Senhor e contra seu ungido. Aqui, eles tinham uma necessidade para resolver, mas eles não priorizaram a necessidade. Eles priorizaram louvar a Deus e usar a palavra como base para a sua oração. Eles lembraram Deus daquilo que ele tinha falado. Vocês conseguem compreender a diferença? Não é uma oração pelas nossas necessidades, é uma oração pelo trabalho de Deus. Aí eles contam o que aconteceu. E no versículo 29 eles falam: Olha para as ameaças deles e concede aos teus servos que anunciem a tua palavra com toda a ousadia, enquanto estendes a tua mão para fazer curas, sinais e prodígios por meio do nome do teu santo servo Jesus. Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos, todos ficaram cheios do Espírito Santo e com ousadia anunciavam a palavra de Deus. Irmãos, quando nós nos unimos à missão do Senhor, que Ele está executando na terra, e nós oramos alinhados com essa visão, com essa missão, Deus nos torna pessoas cheias de ousadia. E treme os lugares onde nós vamos. Talvez não literalmente. Tomar a Deus também. Sinais acontecem. Sinais acontecem. Para aqueles que estão alinhados com a vontade de Deus e que não olham só para as suas necessidades, mas elevam o seu coração para a necessidade de Deus. Tudo é missional. E tudo pode ser um sinal do Senhor falando. Nós estamos atentos aos pequenos detalhes da obra de Deus. A mente está pronta. Então tudo pode ser visto como Deus falando. Isso aqui é o Senhor, nos guiando para uma direção. Conseguem compreender? Paulo estava falando assim: orem por mim. Mas quando nós oramos pela missão, nós nos unimos a ela. E nós nos tornamos parte dela. Pedro e João falaram: orem por nós. Mas quando a oração terminou, não era só Pedro e João que estavam cheios de ousadia. Todos estavam. Irmãos, orem por mim. Orem
pelo Alex, orem pelo Osvaldo, orem pelos irmãos, orem pelo Thales, orem pelas irmãs. Porque a gente tem que compreender que todos nós estamos em missão, todos nós estamos engajados nessa expansão do Evangelho. Que isso não é algo de campanha, isso é a nossa maneira de viver. Mas aí, com essa responsabilidade de nos unir espiritualmente à missão, vem uma admoestação. Sejam sábios no modo de agir para com os que são de fora. Esse é o terceiro conselho. Sejam sábios. Sejam sábios no modo de agir para os que são de fora. Queria ler para os irmãos o que Paulo fala sobre essa sabedoria para com os de fora, em 1 Coríntios capítulo 10. Esse versículo a gente usa muito para admoestar as crianças e os jovens, né? Quando eles chegam com uma ideia meio torta, você fala para ele assim, todas as coisas me são lícitas, mas nem toda me convém. Não está errado. Mas, se a gente for analisar o contexto do versículo, esse versículo fala de uma outra coisa. Fala dessa, mas fala de mais uma. 10:23. Todas as coisas são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas são lícitas, mas nem todas edificam. Ninguém busque o seu próprio interesse, e sim o de seu próximo. E aí Paulo fala sobre você comer coisas. Ele fala sobre você usar coisas. Ele fala sobre você ir a lugares, sempre ciente de qual o efeito disso gera nas pessoas que te observam. Se alguém que não é crente convidá-los para comer e vocês quiseram ir, coma de tudo o que for posto diante de vocês. Como é que você se comporta quando você está com pessoas que são de fora na hora de comer? Você come de tudo? Ou você é cheio de frescura? E mais, se te convidam para uma festa, como você se comporta lá? Você é o chatão, que não interage, que não conversa, mal-humorado, bicudo, ranzinza? Ou você entende que se você aceitou um convite, existe uma missão a ser executada? E você tem que se comportar missionalmente. Se você não quer, não vá. Mas se você for, você está em missão. Consegue compreender? E ele continua falando, não questiona nada por motivo de consciência. Porém, se alguém disser a vocês, isso é coisa sacrificada a ídolo, não coma, por causa daquele que deu a informação e por motivo de consciência. Se algum irmão fraco não consegue compreender que Cristo santifica todas as coisas, e ele te disser, não assista esse filme, não use essa camiseta, não se comporte dessa maneira. Às vezes o irmão é mais fraco, ele não tem uma dimensão igual à sua, uma medida de fé igual à sua. E aí sabe o que você faz? Você não usa a camiseta, você não come aquilo, você não fala disso, e você não se comporta daquela maneira, porque você tem que guardar a consciência do irmão. Eu sou maduro, eu posso fazer tudo. Mas nem tudo que você faz edifica o irmão. Não busque o seu próprio interesse. Se você é uma pessoa missional, se você quer fazer parte de uma igreja que está aqui para ser embaixadora do reino, você não faz tudo por causa do seu interesse. Você faz as coisas por amor aos outros. E deixa de fazer coisas por amor aos outros. E no final, ele fala, não se tornem motivo de tropeço nem para judeus, nem para gentios, nem para a igreja de Deus. Assim como também eu procuro em tudo ser agradável a todos. Isso é terrível. O evangelho me quebra. Se tem uma coisa que eu não quero é ser agradável para todo mundo. Eu prefiro ser desagradável para aquelas pessoas que eu quero desagradar. Tem gente que a gente quer ser desagradável porque a gente quer a pessoa longe. Mas Paulo não ensina a ser assim. Ele ensina a ser o oposto. Seja agradável com todos. Não buscando o meu próprio interesse, mas o de muitos, para que sejam salvos. Por que tinha que estar escrito isso na Bíblia?
Será que a gente pensa que o nosso comportamento pode fazer muitos ser salvos e pode fazer alguns se desviarem? Quando a gente busca os próprios interesses, muitas vezes, nós ofendemos a consciência dos irmãos. Quando nós fazemos nossas próprias vontades, nós ofendemos os irmãos. Nós geramos mau testemunho. Em Romanos há um versículo que fala que os gentios blasfemam o nome de Deus por nossa causa. Às vezes os nossos amigos de trabalho não querem o Senhor, porque olham para você e falam, se ser crente é isso, eu não tenho vontade de ser cristão. Eu achei que ser crente era ser feliz e bem-humorado e uma pessoa que tem sempre uma palavra de vida. Mas não, é uma pessoa ranzinza, reclamona, nunca está feliz, nunca dá graças por nada, chega atrasado, se veste mal, se comporta mal. Isso é um mau testemunho. E a gente tem que colocar um limite na nossa vida. Se você quiser ser só um crente infantil e imaturo, você pode fazer o que você quiser do jeito que você quiser. E aí você vai ser julgado assim pelo Senhor e pela igreja, como um crente imaturo. Mas se você quer participar daquilo que Deus está fazendo, você tem que abraçar a maturidade como estilo de vida. E isso vai levar você a não buscar os próprios interesses, mas procurar ser agradável a todos para salvar alguns. É difícil. Ninguém falou que ia ser fácil. E é mais difícil preparar uma mensagem dessa do que pregá-la. Mas esse é o confronto que o Senhor traz para nós. Quer participar da missão? Seja sábio no seu modo de agir, principalmente para os que são de fora. E ele continua falando, aproveitem bem o tempo. Esse é o quarto conselho. Essa palavra aproveitem, ela é traduzida em outros lugares como resgatem o tempo. Ou em Efésios, na RA, está remir o tempo. Remir e redimir são sinônimos. Diz respeito a algo que estava perdido e que você tem que resgatar. Redimir é isso, remir é isso. Quer dizer, o tempo estava perdido, mas você tem que ir atrás dele e dar um jeito de fazer ele render. É o famoso correr atrás do prejuízo. Irmãos, o tempo escorre pelos dedos. A gente acorda de manhã e acha que vai dar tempo de fazer tudo. Mas o expediente não basta para o trabalho, e aí você faz hora extra. E a hora extra toma o tempo que seria da família, então você dorme um pouco mais tarde. E dormindo mais tarde, você fica muito cansado. E aí acorda atrasado no outro dia. E no outro dia, porque você está atrasado, você atrasa mais ainda. E isso é uma bola de neve. Redimir o tempo não significa que você vai se tornar o rei da eficiência. Significa que você vai ter que abandonar algumas coisas por amor do Senhor. Você não pode priorizar a sua diversão. Você não pode priorizar o seu prazer. Você não pode priorizar aquilo que é mais agradável para você. Você quer participar da missão? Vai ter que abrir mão de um pouco de Netflix. Vai ter que abrir mão da sua série favorita em alguns momentos. Vai ter que comer um pouco menos. Vai ter que dormir um pouco menos. Vai ter que fazer as suas próprias coisas mais rápido para dar tempo de participar da missão do Senhor. Às vezes a casa não vai ficar tão limpa. Às vezes os seus filhos vão tirar uma nota um pouco mais baixa na escola. Às vezes o seu cachorro vai ficar preso mais tempo do que poderia. Às vezes o seu passarinho de estimação vai ficar bravo porque não interage mais com você. Mas todas essas coisas podem ser deixadas um pouco de lado. Você não precisa abandoná-las e, por favor, não faça isso. Não abandone a vida comum, porque senão você se torna um mau exemplo. Mas não priorize a vida comum. Entenda que a missão é a prioridade. E que a gente vai ter que achar um jeito de equilibrar um tempo que já se perdeu. Já se perdeu. O mundo já é mau, já está na mão do maligno e o tempo já está roubado. O que você puder resgatar dele é graça. Então faça tudo o que você pode. Mate a sua carne. Mate a sua preguiça. Porque se alguém tem que sofrer, é você e não o outro. Irmãos, nós somos pessoas muito mesquinhas.
E o evangelho é o oposto de mesquinho, ele é doador. É um desafio muito grande o que o Senhor está nos propondo, mas você aceita se você quiser. Você pode continuar vivendo uma vida comum, mas se você quer experimentar o extraordinário de Deus, você precisa abandonar o comum. Oh Senhor, como é difícil falar essas coisas, mas elas têm um peso de glória que é eterno. Efésios 5, 15 e 17 fala exatamente disso, de aprender a redimir o tempo. Tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, não vivam como tolos, mas como sábios. Será que aquilo que você está perseguindo tanto é algo tolo ou te torna mais sábio? Você só pode responder. Eu não posso te julgar. Aproveitando bem o tempo, porque os dias são maus. Por essa razão, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. E o último conselho, para encerrar essa palavra. A palavra sempre agradável e temperada com sal. Que a palavra dita por vocês seja sempre agradável, temperada com sal, para que saibam como responder a cada um. Mateus capítulo 5, do versículo 13 ao 16, nos mostra Jesus falando que nós somos o sal da terra. E se o sal for insípido, como lhe restaurar o sabor? Eu li que quando Jesus fala sobre o sal da terra, e um sal que não tem sabor, e ele pergunta como que a gente restaura o sabor a um sal que não tem sabor, é impossível. Porque o sal que não tem sabor é falso. Hoje, sal é uma coisa comum para nós, mas o sal era algo até precioso, era usado para pagar, daí que vem salário, né? Era usado para pagar os soldados, era usado para transações financeiras, dado o valor que o sal tinha para conservar os alimentos, para preparar e dar sabor para as coisas insossas que se comia. O sal tinha muito valor. Então era comum que se falsificasse sal. Existem sais terrosos e gemas, sal-gema, etc., que são fáceis de obter, relativamente fáceis de obter, e que parecem muito com o sal. Então era misturado ao sal para aumentar o volume, aí o sal ficava sem gosto, porque misturava com pó de pedra e não tinha gosto. Ou então, era vendido aqui, ó, sal aqui, e não era sal, era gema, que tipo coisa falsa. Então não tinha gosto. Que tipo de sal que não tem sabor? O sal falso. Não é sal. Portanto, um cristão que não tem sabor, não é sal da terra, não é cristão. Percebe? Não tem como restaurar o sabor de alguém que não é sal. Se não é sal, não tem gosto. E é curioso que o Senhor fala que as nossas palavras têm que ser agradáveis, temperadas com sal. Porque a gente, hoje, come muito doce. E come muito mais doce do que precisava. Doce era uma coisa muito rara no tempo de Jesus, no tempo dos apóstolos. Como é que se obtinha doce? Não fabricava açúcar. O doce era obtido do mel, era obtido da fruta, era obtido desse tipo de coisa. A ideia de açúcar nem passava pela cabeça deles. Como que se adoçava as coisas? Com mel. E para pegar mel é meio difícil, porque o mel é da abelha. E a abelha costuma não gostar de quem vai pegar o mel dela. Aí ela fica, meio brava. As abelhas do Mediterrâneo são famosas por serem violentas. Então não comia doce. A palavra agradável não é a palavra adocicada não, crente. É a palavra salgada. A gente acha que para ser agradável, nós precisamos ser melosos. E a gente acha que Deus é meloso. Deus faz promessas fáceis. Tudo vai dar certo. Vida vai ser fácil. Não é assim. Deus não é meloso no relacionamento com os homens. Ele é bom, mas não é bonzinho.
Bonzinho é o Papai Noel. Jesus não é o Papai Noel. Não deve ter doce nos nossos relacionamentos. Nós não devemos ser melosos, bajuladores com as pessoas. Nós devemos ser honestos, transparentes. Qual é a maneira certa de responder a cada um? Uma palavra agradável, porém salgada. Não pode ter a contaminação do nosso ego, de segundas intenções. A nossa palavra precisa ser transparente. Tem que ser agradável, mas não pode ser meloso. Se está errado, está errado. Se é injusto, é injusto. Se precisa de correção, precisa de correção. E é assim que nós vamos saber como responder a cada um. Como é que você responde a cada um? Com sal. Agradável com todos. Verdadeiro com todos. Sem ser contaminado por um ego caído que quer agradar as pessoas a fim de que elas agradem a gente. Não é por isso que a gente às vezes né? Porque quando você é muito, às vezes você quer alguma coisa. E não é missional você ter uma segunda intenção, porque o Senhor só tem uma intenção: salvar o pecador. Esse desafio que o Senhor faz para nós muda a maneira como a gente entende o que é vida de igreja. Porque até o presente momento, em muitos sentidos, nós temos vivido uma vida de igreja que atende às nossas necessidades. É só ver pelo compartilhar da gente. Quando a gente levanta para compartilhar, geralmente a gente está contando historinha. E não tem nada errado nisso. Está contando experiência do passado, está contando... Mas percebe que não produz avanço? É a gente olhando para trás. E vamos colocar um ponto aqui. Essas experiências foram preciosas. Elas são preciosas. Mas não são missionais. Não jogam a gente para frente. Não edificam. O nosso falar precisa ser vida para os irmãos. Edificação para a igreja. Se for uma palavra de correção, que seja uma palavra de correção, mas que edifique a igreja. Se for uma palavra de consolo, que seja de consolo, mas que edifique a igreja. Se for uma direção, que seja uma direção, mas que seja clara e sem segundas intenções. A igreja, por essência, ela é missional. Por essência, a igreja trabalha para o avanço do evangelho. Se nós estamos aqui para atender às nossas próprias necessidades, então tem algo errado conosco. Talvez tenha algo errado com como nós recebemos a palavra. Talvez tenha algo errado com como... Até com o ensino, às vezes. Às vezes nós que ensinamos podemos estar ensinando errado. Querendo sempre consolar, sempre passar a mão na cabeça, sempre cuidar do irmão. Quando às vezes o irmão precisa de um chacoalhão, acorda, crente. Sai desse estado vegetativo. Eu te conheço há 15 anos e há 15 anos você me conta a mesma história. A sua dor é a mesma há 15 anos. Vira essa página, meu irmão. Vamos para cima. Às vezes falta para nós fome de maturidade. Falta para nós desejo de ter problemas melhores. Porque os mesmos problemas a gente vai continuar tendo. Sabe aquela dor no joelho que você tem desde que você é adolescente? Você vai continuar tendo, chama espinho na carne. Sabe aquele problema que você enfrenta há muito tempo? Pode ser que você continue enfrentando, mas você precisa tomar uma decisão de arrumar um problema novo. O Senhor às vezes já te curou, mas você gostou tanto de Deus te dando um carinho, que você quer voltar a adoecer para ganhar carinho de novo. Isso é carência espiritual. Amadurece. Maturidade é uma decisão, cara. Maturidade é uma decisão.
Porque você pode ter 40 anos, 50 anos e ainda ser um adolescente que não resolve os seus problemas. A torneira está pingando e você não conserta. Piada interna. Não é? Tem um fio desencapado e alguém vai tomar um choque. Quem é que tem que resolver? O maduro da situação. Mas você está jogando o problema para o outro. Às vezes a gente até se reúne para discutir os problemas. Mas o problema é sempre do outro e nunca seu. Você não quer ser admoestado. Você não quer que apontem os seus defeitos. Irmão, se tem uma coisa que a gente precisa, é de gente com honestidade. Que olhe para você e fala, você precisa tomar uma posição. Essa posição sua aí é boa, mas dá para ser melhor. Eu tenho um irmão que fala isso para mim muitas vezes. Tem um irmão que fala assim, eu gosto, mas dá para ser melhor. Foi bom, mas dá para ser melhor. Tocou muito, tocou bem. Mas pode ser melhor da próxima vez. Irmãos, não dá para viver uma vida cristã sem fome demais. Sabe aquela coisa de fome? Você tem que ter fome. Cada reunião tem que ter fome. Tem que ter fome. Essa reunião foi boa, mas amanhã eu quero que seja melhor. Hinos melhores. Palavra melhor. Arrumar melhor. Transmitir melhor. Pregar melhor. E como que fica melhor? É quando alguém te diz que não está bom. Essa noite é o Senhor chegando e falando assim, escuta, não está bom. Dá para melhorar. E por onde a gente começa a melhorar? Se a gente começar com esses 5 pontos. 5 pontos, 5 conselhos. Talvez já haja algum avanço. Orar mais. Tornar conhecido do Senhor as nossas necessidades. Descansar na mão dele para a cabeça ficar limpa para a gente poder vigiar naquilo que importa. Senhor, o boleto vai vencer, mas eu vou jogar isso para cima porque eu quero ter oportunidade de pregar o evangelho para alguém. Então, alivia o problema para eu poder seguir em frente. Você tem coragem de orar isso? Irmãos, eu tenho aprendido a orar isso, a entregar para o Senhor as minhas necessidades e os meus problemas. Não quer dizer que eles se resolvem, porque os boletos não se pagam magicamente. Mas eu tenho coragem de continuar pensando nas coisas do alto, mesmo carregando, irmãos, às vezes muitas coisas nas costas, nos ombros e no coração. Mas a minha mente precisa estar aberta, estar limpa, esperando uma oportunidade de ser missional. Como que a gente faz isso? Joga para cima o problema, mano, sério. Joga para cima. Segundo, a gente tem que orar juntos. Eu falho de não conseguir vir nas reuniões de quarta-feira, por causa do trabalho e outras coisas. Mas eu sei que nas quartas-feiras os irmãos estão orando. Orem como um só. Sejam unânimes. Orem na quarta-feira pela reunião do final de semana. E entreguem aquele que vai pregar na mão do Senhor. E fala, Senhor, usa ele como uma espada afiada. Ponham fogo no pregador. Ponham ele num problema. Façam o Espírito Santo demoli-lo para que saia cheiroso. O incenso tem que amassar, senão não cheira. Como é que o pregador cheira? Tomando pancada do Espírito Santo. E depois que você fez isso, peraí que eu preciso da minha lista, seja sábio no modo de agir com quem é de fora. Amém? Essa aí não tem nem o que falar, né? Seja sábio com quem é de fora. Aproveita o tempo. O tempo já está perdido. O que você puder salvar dele é graça. E tenha sempre uma palavra temperada com sal para saber como responder a cada um. É isso? Queria orar um pouco e depois os irmãos podem... Peraí, vamos fazer uma coisa diferente. Vamos fazer uma coisa diferente? A gente vai compartilhar hoje em grupo, do jeito que a gente faz sempre. Mas a gente não vai fazer grupo grande, que é para não ficar um calango escondido num cantinho, entendeu? Todo mundo poder participar. E assim, fome de gol, entendeu? Carrossel holandês, passa a bola rápido. Não enche linguiça. Ó, tem uma palavra com sal ali. Não enche linguiça. Vamos compartilhar pensando assim. Eu estou falando agora, lapidando o meu compartilhar, porque amanhã cedo
vai ter mutualidade. Vão abrir esse microfone e eu estou com fome de compartilhar para edificar a igreja. Eu não quero levantar para contar historinha mimizenta, não. Eu vou levantar para edificar os irmãos. Então, agora é o treino coletivo, amanhã é jogo. Como diz um sábio entre nós, treino é treino, jogo é jogo. Hoje é treino, amanhã é jogo. Beleza? Estamos combinados? Então vamos orar aí e vamos fazer gol. Senhor, muito obrigado por essa noite, porque mesmo quando o Senhor nos amassa com as suas advertências e os seus conselhos, nós saímos daqui mais robustos, cheios do Espírito Santo. Senhor, mesmo que a gente vê as nossas fraquezas e dificuldades, a gente também percebe que há um lugar para nós em toda essa obra que o Senhor está fazendo. Senhor, o Senhor podia fazer sozinho, o Senhor não precisa de nós, mas o Senhor prefere nos usar. E nós estamos aqui, Senhor, para ser embaixadores teus nessa cidade. Purifica o nosso coração, remove as nossas ambições e nos prepara para essa missão que o Senhor está nos chamando. Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus.